do canal Palavra Indestrutível. Quero falar hoje do meu batismo com o Espírito Santo, como ele aconteceu. Lembrando a você que foi uma experiência minha e particular. Tudo que eu vou relatar aqui aconteceu comigo, com a minha pessoa. É possível que a sua experiência seja diferente. Muito se fala a respeito do Espírito Santo, desde João Batista, lá nos tempos do Novo Testamento, né? Onde terminava o Antigo e começava o Novo Testamento. João Batista, a voz que clamava no deserto, anunciando a chegada do Senhor Jesus, já falava do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu agora, na nossa nova era, no nosso evangelho protestante ou pentecostal. Aliás, o termo Pentecostes, né? Aquela festa onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, de lá que veio o termo pentecostal, que são as igrejas hoje que creem nos dons do Espírito Santo, que creem em tudo que aconteceu naquele dia onde todos estavam reunidos. O livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista, ele diz o seguinte, vou ler para você. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querido, querida, João Batista, ele falava sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele disse, eu vos batizo com água. Muitas pessoas confundem o batismo nas águas com o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas eu irei falar sobre ele em outra oportunidade, porque contando aqui uma experiência minha. Eu fui batizado nas águas no início de 1995. E após ser batizado nas águas, começando ali a estudar a Bíblia, a ouvir as pregações, eu sempre prestava atenção nos meus pastores falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Daí eu imaginei o seguinte, poxa, existe outro batismo após o batismo nas águas? E os pastores falavam, pregavam sobre esse batismo que nos capacitava a ser mais fortes espiritualmente, a resistir melhor às tentações e a receber dons de Deus. Então eu falei, poxa, eu quero esse batismo, eu preciso desse batismo na minha vida. E comecei a me formar, comecei a ler livros. Eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, eu li o livro Espírito Santo, meu companheiro. Eu li o livro Nos Passos de Jesus também. Li vários livros que me ajudaram a abrir a mente sobre o que era o batismo com o Espírito Santo. E li um livro também chamado Batismo com o Espírito Santo. Porém, ler ou ouvir falar é diferente de viver. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar esse batismo com o Espírito Santo, embora eu soubesse pouco o que era. Eu comecei a orar pelas madrugadas. Eu lembro que eu tinha um radinho, um toca-fita, na época. E eu colocava uma fita de músicas evangélicas, uma fita de fundo musical. Eu ia para o quintal da minha casa, puxava uma extensão, 3 da manhã, acordava, lavava o rosto, colocava aquele toca-fita para tocar. E ali eu não fazia aquela oração dormindo, meu Deus, não. Ali eu botava aquele toca-fita, aquele fundo musical, eu começava a adorar a Deus como se eu estivesse na igreja. Eu começava ali a buscar o Espírito Santo como se eu estivesse ali diante do altar de Deus. Como se eu estivesse em um culto com muitas pessoas. Eu lembro de abrir os olhos porque o céu estava estrelado e não tinha pessoas para tirarem minha atenção, então eu louvava de olhos abertos. E eu adorava a Deus ali. Eu dizia que eu precisava dele. Eu dizia para Deus o quanto foi triste viver longe dele e o quanto eu precisava desse batismo com o Espírito Santo para poder divulgar a palavra dele e alcançar pessoas para o reino de Deus. Ah, querido, eu lembro que todas as vezes que eu fazia isso, às 3 da manhã, eu sentia a presença de Deus. Porém, ainda não tinha sido batizado, porque ninguém sabia me dizer ao certo como era o batismo com o Espírito Santo.
Cada pessoa falava uma coisa e o que eu sentia era só a presença de Deus. Eu sentia Deus se aproximar de mim. Eu sentia que o meu corpo, ele estremecia com aquela presença maravilhosa. Eu sentia um gozo na minha alma incomparável. Não tem como eu comparar ou dizer para você a que prazer humano se compara, porque não tem. Porém, ainda o batismo não havia vindo ainda. E no dia que aconteceu o meu batismo com o Espírito Santo, foi numa vigília, no mês de março. Lembro como se fosse hoje, de sexta para sábado, nunca vou esquecer. Era a semana do meu aniversário. E eu lembro que eu buscava incessantemente, como eu dizia para você, buscava em casa às 3 da manhã. Quando tinha cultos na igreja, eu levantava as mãos, eu adorava a Deus de todo o meu coração. E lembro, nessa vigília, que o meu pastor, ele disse o seguinte: você que não é batizado no Espírito Santo ainda, venha aqui diante do altar. Nossa, foi maravilhoso. Eu pensei comigo, agora é minha vez. E eu fui ali diante do altar de Deus, junto com muitas outras pessoas que ainda não tinham o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a adorar. Cantamos alguns hinos e levantamos as mãos para os céus. Eu lembro do pastor falar o seguinte versículo: clama a plenos pulmões, ergue a tua voz e verás o meu poder. Nossa, e foi aquilo que eu fiz, querido. Foi aquilo que eu fiz. Eu comecei a clamar, eu comecei a adorar. Eu comecei a buscar a Deus de todo o meu coração, com todo o meu íntimo e principalmente com toda a sinceridade da minha alma. E eu lembro de sentir forte, mais que todas as outras vezes, a presença de Deus ali. Aquela alegria dentro do meu coração, aquela felicidade dentro da minha alma. E era maravilhoso, era algo maravilhoso que eu estava sentindo. Porém, ainda não havia sido batizado. Foi quando o pastor pediu para que todos que estavam ali fizessem silêncio. E nós fizemos silêncio, ficando apenas ali um fundo musical quase inaudível. E naquela hora, naquele momento, eu senti o Espírito Santo descendo sobre mim e me preenchendo. Não era como das outras vezes era forte, das outras vezes era maravilhoso. Nossa, mas dessa vez, naquele dia, naquela hora, naquele momento, eu senti algo que eu não teria palavras, passariam anos e anos e anos, e eu não teria palavra para descrever, como hoje eu ainda não tenho essas palavras. Eu vou tentar falar para você parecido. Era como um fogo que queimava a alma, mas não queimava o meu corpo. É como se acendesse um fogo tão grande no meu coração, é como se acendesse um fogo tão grande dentro do meu corpo, dentro da minha alma, um fogo maravilhoso, em que a gente queria mais e mais adorar, mais e mais louvar, mais e mais buscar, mais e mais adorar. E era inevitável as lágrimas, era inevitável o choro. Um choro que era muito mais que um choro de alegria. Um choro que era muito mais que um choro de simples choro de satisfação. Ali era um choro inédito para mim, até então inédito. E aquele fogo queimava e era algo que, para mim, para a minha pessoa, eu nunca tinha sentido aquela sensação. Tenho certeza que nenhum tipo de droga, que nenhum tipo de tóxico, que nenhum tipo de estimulante, nenhum tipo de adrenalina injetada na veia era mais forte que aquilo. Então me verti em lágrimas e com o tempo eu comecei a não mais ter controle, não controle emocional, mas sobre o que eu falava. Era como se a minha alma falasse diretamente com Deus. É como se a minha alma parasse de falar o meu idioma e passasse a falar o idioma de Deus. Foi maravilhoso. E o batismo com o Espírito Santo desceu sobre mim. Foi lindo. Foi maravilhoso. Eu comecei a falar na língua dos anjos. Eu sei que muitas pessoas não acreditam no falar em línguas. Sei que, infelizmente, hoje, muitos evangélicos usam o falar em línguas de forma supérflua, usam para se vangloriar, como ostentação, colocam coisas que eles dizem que é o falar em línguas e não é, em canções.
Por que não é o falar em línguas, pastor? Porque o falar em línguas, ele é uma oração. Como eu disse para você no começo desse vídeo, foi uma experiência espiritual minha. E isso que eu estou falando para você foi algo que eu senti com Deus naquele dia. Que o falar em línguas não era para ser usado de forma supérflua ou debochada, como muitos crentes usam, para dizer que tem poder, para dizer que tem força, para dizer que Deus é com eles. O que naquele dia a minha alma entendeu que o falar em línguas era a linguagem original de uma alma para com Deus. Quando você chega à plenitude do Espírito Santo, você fala diretamente com Deus pela alma, não mais pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu linguajar, o seu idioma natural. Então, naquele dia, eu falei em línguas, comecei a falar em línguas naquele dia. Eu não entendia, os meus ouvidos não entendiam, mas a minha alma sabia o que queria dizer. Eu adorava a Deus. E lembro que eu estava em outro lugar, eu me transportei daquela vigília, daquele lugar, eu me transportei para o céu, não queria saber quem estava à minha direita, à minha esquerda, não sabia mais onde eu estava, eu adorava a Deus naquela hora. E quando o pastor encerrou aquele louvor, aquela oração, aquele clamor, aquela adoração, aquela ministração, ele começou a cantar um hino onde as pessoas batiam palmas. Ele pediu que nós voltássemos para o nosso lugar. E eu voltei para o meu lugar, mas eu não conseguia cantar, porque eu só chorava. Eu só chorava. Eu chorava, era como se saísse um rio de águas vivas de dentro de mim. As pessoas olhavam para mim e não sabiam o que estava acontecendo, e eu chorava. Eu batia palmas ali, naquele louvor, naquela música, naquele hino. Eu queria cantar, mas eu não conseguia cantar. Eu só conseguia chorar. Era uma alegria fluindo, e fluía. E era tão maravilhoso que eu me lembro de quando terminou aquela vigília, eu estava tão cheio do Espírito Santo, eu queria entrar no ônibus, eu queria dizer para as pessoas: Jesus te ama, vem para Jesus, vem buscar Deus, é bom, é maravilhoso. Eu queria divulgar nas ruas, eu queria gritar aos quatro cantos da terra que Jesus Cristo existia, estava vivo pela pessoa do Espírito Santo e podia fazer morada em todos eles se eles quisessem. E foi maravilhoso, para mim foi maravilhoso, foi genuíno, foi lindo. E essa foi a minha experiência, o meu batismo com o Espírito Santo. Desde então, eu passei a resistir melhor às tentações. Desde então, eu passei a desenvolver dons do Espírito Santo, como orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada, como ler a Bíblia. A Bíblia se tornou mais simples para mim. Antes eu lia a Bíblia e não entendia tanto. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender melhor. Lembro também de poder orar por pessoas que estavam endemoniadas, com entidades ruins na vida dela, e essa pessoa ser liberta e os espíritos se submeterem rapidamente. Lembro de orar por pessoas e elas começarem a alcançar a graça que elas queriam, e o batismo do Espírito Santo se tornou a minha maior arma, meu maior companheiro, o meu maior aliado na obra de Deus. Desde esse dia de 1995, mês de março de 1995, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Esse foi o meu batismo com o Espírito Santo e essa foi minha experiência, tá certo? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal Palavra Indestrutível, assista nossos vídeos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreve aqui, ó. Deus abençoe.